As 42 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 entraram em campo e fizeram seus primeiros amistosos nessa data FIFA de março. Nesse vídeo, vou analisar aqui os principais jogos que rolaram aí entre quinta e sábado e também vou passar todos os resultados que envolveram seleções classificadas, certo? Esse é o canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, o seu lugar se você quer ficar bem informado sobre Copa do Mundo. Peça seu like, peça a sua inscrição e que você assista o vídeo até o fim para dar a sua opinião sobre o que você concorda, discorda e também acha mais interessante de todos esses jogos. Vamos começar então com Brasil e França, né? Afinal de contas, foi o jogo envolvendo a seleção brasileira. E, cara, um jogo onde o Brasil estava bem desfalcado. A França tinha o desfalque do Saliba também, que é um desfalque importante. Não tinha o Barcola, que é um jogador que pode ser titular. Não tem o Koné, que deve ser o volante titular. A França também tinha alguns desfalques. É que a França hoje em dia tem tanta opção que às vezes nem parece que o time tem desfalque, né? A gente não pode esquecer que na Copa de 22 eles tiveram várias baixas por lesão e chegaram na final jogando muito bem e o time parecia um time titular, né? Então a França, ela é assim, ela tem essa vasta gama de jogadores atualmente, mas o Brasil não, né? O Brasil atual não, e o Brasil tem um time titular interessante, né? Com alguns problemas em algumas posições, mas um time titular interessante. Quando tem que buscar do banco, abaixa a qualidade, né? E no gol isso acontece, nas laterais, na defesa, ali no setor de volante, cai a qualidade. E aí o Brasil sentiu essa falta de qualidade, essa falta de entrosamento. E assim, a França foi superior no primeiro tempo, toques de bola com tranquilidade, né? Muito mais capacidade de pressionar, de retomar, de encontrar espaço. Fez 1-0, parecia nem estar jogando no seu 100%, né? E a França conseguiu se segurar bem quando estava com um homem a menos, fez até 2-0 com um homem a menos. E é interessante ver esse esquema da França, né? Que o Deschamps coloca na ponta esquerda um jogador que é um centroavante, o Ekitike, por exemplo, que é aquele jogador de atacar segundo pau, de ser mais vertical, né? E na direita um ponta mais habilidoso. Então é um sistema interessante que mais uma vez funcionou e a França está muito bem, né? Vai jogar contra a Colômbia. Eu estou gravando esse vídeo no domingo, né? Poucos minutos antes do jogo. Já sei que o time é reserva, vai jogar com o time reserva para fazer testes agora, até porque o Deschamps agora, o time ele já tem, né? É um trabalho muito consolidado. Do lado do Brasil, acho que é assim, não é fim do mundo, o Brasil não está fora da disputa, mas eu acho que assim mostra que o Brasil tem muita dificuldade para tirar soluções do banco. O Brasil sem o Estevão, sem o Bruno Guimarães, sem os seus zagueiros titulares, foi complicado. Eu acho que a boa notícia é que o Wesley conseguiu fazer um jogo interessante na lateral, então ele pode ser uma opção segura para a lateral, mas o Douglas Santos foi muito mal, né? O Léo Pereira foi muito mal no lance do gol. Então, acho que assim, é preocupante pela questão do banco, né? Porque assim, é uma Copa de 8 jogos no calor, o banco vai ser importante, mas o Brasil ainda está se acertando. O Brasil tem que tentar ir se acertando para chegar bem no mata-mata da Copa, né? Passar bem na primeira fase e chegar bem no mata-mata da Copa, tem que se estruturando até lá. O Vinícius Júnior não rende bem na seleção, isso é um problema, mesmo com o Ancelotti deixando ele livre, tirando ele das obrigações defensivas. O Rafinha também não jogou bem, Gabriel Martinelli também não aproveitou bem a chance. Então, assim, vamos ver contra a Croácia como é que o Brasil vai desempenhar, mas eu acho que faltou um pouquinho mais, né? A gente esperava um pouquinho mais de futebol de alguns jogadores que não veio, mas a gente entende também que o adversário é bem superior. Bom, vamos falar então da adversária do Brasil de terça, a Croácia, né, que ganhou da Colômbia de virada por 2-1. O Arias fez o gol logo no comecinho do jogo, mas aí a Croácia logo empatou e depois conseguiu a virada. A Colômbia teve chance também, né, o Luis Soares perdeu um gol incrível. Mas a Croácia é um time que sabe controlar o jogo, né, sabe se manter resiliente, é um time muito difícil de se bater.
E mais uma vez fez um bom jogo, né? Sem o Modric, sem o Budimir, sem alguns nomes importantes desse time, né? Mas mais uma vez, mais um bom jogo do Vlasic, que é um cara que está jogando muito bem lá no Torino, e joga bem também na seleção. O Pasalic da Atalanta fez um excelente jogo, e o Matanovic fez o gol da vitória. E assim, a Croácia é um time que vai incomodar o Brasil, não tenho dúvida. Que é um time que tem a bola. A expectativa é que o Modric jogue, né, contra o Brasil, e aí é um time que vai ter a bola, que vai ter aquele jogo mais lento, que vai propor batalha no meio campo. Se o Brasil não tiver jogadores para encorpar esse meio campo, vai sofrer nesse jogo, né? Acredito que o Ancelotti vai tentar botar pressão e velocidade, né, para tirar o jogo do ritmo da Croácia. Vamos ver o que vai sobressair, né? E acho que a Colômbia competiu bem, e a Colômbia precisa aproveitar as oportunidades. Vamos ver contra a França, apesar de serem times mexidos, vamos ver como que a Colômbia vai aproveitar essas oportunidades para poder competir, para poder chegar longe na Copa do Mundo, né? E o goleiro Camilo Vargas foi mal, né? O que é uma notícia ruim também para os colombianos. Bom, o jogo que fechou essa primeira leva de jogos, né, no sábado à noite, a reabertura do Estádio Azteca, duelo entre México e Portugal, né, um jogo que ia ser transmitido para o Brasil, acabou não sendo, né, mas quem assistiu viu um jogo onde Portugal jogou com pouca intensidade, né, e mesmo assim teve as melhores chances, apesar do México também ter tido uma chance de gol numa bola parada, mas Portugal foi melhor, dominou o jogo, é mais time, né, um time um pouco mais mexido, né? O Samu Costa ganhando chance como titular, o João Félix titular, o Gonçalo Ramos titular. O Gonçalo Ramos perdeu um gol que ele furou, que foi constrangedor a situação, né? Mas Portugal com o Matheus Nunes de novo como lateral, né? O Vitinha entrou no segundo tempo. Quando o Vitinha entrou, o Vitinha, aí o Portugal dominou completamente, o México só conseguia se defender, né? O controle, o domínio. Absurdo, né? E a gente viu um México em casa, com altitude, com a torcida, se defendendo. Então, acho que é o que o México atual consegue fazer. Não conseguiu fazer pressão, conseguir fazer o fator casa valer. Então, é o México que vai ter que ser burocrático mesmo em casa, contra grandes seleções. Assim, conseguiu não perder o jogo, mas jogou para isso, né? Jogou para não perder, para não dar muitas chances de gol para Portugal. Então, não é um México que talvez tenha condições de entregar mais do que isso, até porque tem poucos jogadores com rodagem de Europa, né? Faltou o Santi Jiménez do Milan no time titular, mas mesmo assim mostrou muito pouco a seleção mexicana. Um outro jogo interessante para a gente falar é a Argentina e Mauritânia, né? E assim, já falei no outro vídeo que eu acho lamentável a Argentina não se testar fora da Copa do Mundo. O último jogo da Argentina foi contra o Equador nas eliminatórias, né? Depois só foram jogos festivos, não teve teste. E de setembro do último jogo contra o Equador até a Copa é quase um ano sem testar seu time num jogo competitivo. Eu acho um absurdo, mas assim, o Dibu Martínez também achou um absurdo, né? O goleiro da seleção da Argentina, ele falou que sentiu o time sem sangue, que ainda bem que não teve a finalíssima, né? Cada vez mais indícios que a Argentina não queria jogar a finalíssima, mas assim, acho que valeu pelo Nico Paz, titular, tem que ser titular na Copa, né? Na minha opinião, o Nico Paz é um dos melhores jogadores argentinos da atualidade. Para mim, ele tinha que fazer a trinca do meio-campo com Enzo e McAllister. Vai ficar menos marcador? Pode ser. Talvez um jogo mais competitivo aí é melhor entrar um jogador mais marcador, né? Até porque o Enzo tem funções mais ofensivas e o McAllister também. Mas eu tentaria testar esse trio. Porque o Nico Paz hoje joga muito mais bola que o Depou, joga muito mais bola que o Lo Celso, que o Paredes, enfim. Acho que valeu muito por isso, mas a Argentina jogou com preguiça. Enquanto você tem as outras seleções favoritas para a Copa se testando em grandes jogos, que a gente vai falar daqui a pouco, a Argentina está com preguiça, está aí fazendo esses jogos, parece que está comemorando o título ainda, né? Mas enfim, é assim que foi, né, no último ciclo, apesar de que no último ciclo teve jogo contra a Alemanha e contra a Itália, e dessa vez não vai ter. Mas vamos ver se a estratégia da Argentina vai dar certo.
Por sua vez, a Espanha trocou, né? Trocou não, né? Ela queria jogar a finalíssima, não teve a finalíssima, e aí ela escolheu um jogo contra a Sérvia, uma seleção muito mais competitiva, e a Espanha deu um banho de bola na Sérvia, né? Futebol muito leve, rápido, e ganhou com muita tranquilidade, jogando muito bem, com muita autoridade, de um time europeu de respeito, como os sérvios. Uma grande partida do Alex Baena pelo lado esquerdo, né? Que deve ser aí o substituto do Nico Williams, caso ele não esteja 100% para a Copa. Acho o Baena um pouco fominha em alguns lances. Acho que, para o contexto da Espanha, que é um time muito coletivo, isso pode atrapalhar um pouco. Mas também é um cara que ajuda a criar em outros momentos. E assim, você ter Firmino, que é um jogador muito inteligente, o Pedri, que tem muito talento ali na condução do passe, e o Oyarzabal, que é um falso 9 muito inteligente. E aí há um pouco de preconceito. O Oyarzabal é um cara da Real Sociedad, não é uma estrela do futebol mundial, mas para o contexto de futebol de seleções, hoje ele é um dos melhores jogadores que jogam ali no ataque, né? Como falso 9. Ele é muito bom, funciona muito na seleção, mais uma vez, foi muito bem, fez 2 gols. Aí, Lamine chovendo molhado, né? O Cubarsí deu uma assistência espetacular para um dos gols. A Espanha atropelou e segue muito bem. Vamos ver se para o segundo jogo, para o segundo amistoso contra o Egito, a Espanha vai rodar, né? Imagino que vai rodar e fazer mais alguns testes aí pro elenco, mas é impressionante que todo o trio que joga no meio campo joga bem, né? Tava sem o Merino, sem o Fabian Ruiz, mas aí você põe o Firmino, dá certo, você põe o Zubimendi, dá certo, o Zubimendi machucou, né? Mas você põe o Zubimendi, dá certo, você põe o Dani Olmo, dá certo, é impressionante a fábrica de meio-campistas da Espanha. Bom, vamos falar de Inglaterra e Uruguai aqui. A Inglaterra, ela fez o contrário do que a maioria, né? O Tuchel, ele usou o primeiro jogo para teste e o segundo jogo contra o Japão ele vai botar parte do time titular. Eu digo parte porque alguns jogadores que ele segurou no primeiro jogo por questão física, né, e porque ele queria testar outros também, voltaram e nem vão jogar, como por exemplo o Bukayo Saka e o Declan Rice, né? E a seleção inglesa está fazendo essa questão do controle de carga, porque ele sabe também que o Arsenal está em tudo, todas as competições, e lá no Arsenal não vão controlar a carga do Rice e do Saka, então ele preferiu deixar os dois de fora, os dois já estão mais do que testados na seleção. Mas do ponto de vista da Inglaterra, foi um jogo interessante para teste, né? A gente teve a volta do Maguire com o Tomori na zaga, mas foi um jogo que a Inglaterra dominou tanto com a bola, mesmo com o time reserva todo mexido, o Uruguai ficou muito mais na defesa, né? Então, os zagueiros, os jogadores de defesa foram muito mais olhados na construção, né? Acho que a melhor notícia da Inglaterra é o Garner. O Garner, jogador do Everton, que aí atropelando nesse final de temporada, ganha sua chance, está jogando muito bem no Everton, jogou bem na seleção, foi o melhor jogador da partida, ele roubou bola, que deu lance perigoso, cria jogada, é um meia muito bom, ele é um protótipo de Declan Rice, né, apesar de ter uma idade parecida, e é um cara muito bom, e eu acho que ele vai acabar ganhando vaga na Copa, não duvido ele ser titular de novo, já que o Rice não vai estar no jogo contra o Japão. E assim, acho que o Solanke foi tímido, o Rashford foi bem, né? O Rashford deu uma arrancada espetacular. E do lado do Uruguai, assim, tem a baixa do Piquerez, vamos ver quanto tempo ele vai ficar fora, por causa do lance ali com o Manueke, que seria uma baixa importante na seleção. O Ronald Araújo deveria ter sido expulso, né? Mas o Uruguai fez um jogo tímido, né? Fez um jogo tímido, tinha desfalque, né? Desfalque no ataque, jogou a Aguirre de centroavante. Canóbio foi mal, né? Tentou criar jogadas, também não deu certo. Faltou um pouco de criatividade para o Uruguai. Mas acho que assim, o Uruguai conseguiu arrancar um empate. Era uma Inglaterra mexida, mas tudo bem. Tomou um gol, foi lá, buscou um empate. O Valverde fez um gol de pênalti. Acho que para quem tinha tomado 5 dos Estados Unidos em Wembley, empatar com a Inglaterra, é um bom sinal de recuperação aí. Vamos ver como é que o Uruguai vai terminar essa data FIFA. Bom, agora a gente vem para o jogo que para mim foi o mais legal dessa data FIFA, né? Vitória de 4-3 da Alemanha contra a Suíça na Suíça, um jogão de bola com intensidade grande, né? Pressão de um lado, pressão do outro, marcação, disputa no meio-campo. Foi um jogão de Copa, assim. Foi um jogão legal. E acho que a grande manchete dessa vitória da Alemanha é o Wirtz, né? 2 gols e 2 assistências. Vitória por 4-3, 2 gols e 2 assistências do Wirtz, um deles um golaço, né? De fora da área.
O Wirtz foi assim um jogador espetacular em campo, um grande jogo da carreira dele, me arrisco a dizer. E o Wirtz aparecer para a seleção jogando bem, claro que ele nunca não vai jogar todo o jogo do nível que ele jogou na sexta-feira, mas ele jogando bem é uma grande notícia, né? Você vai ter o retorno do Musiala daqui a pouco, então a seleção alemã vai começando a ganhar uma cara com áreas de protagonista, né? É muito interessante ver a força desse time que ganhou de virada. É importante falar que a Suíça foi melhor no primeiro tempo. A Suíça estava ganhando de 2-1. No finalzinho do primeiro tempo, ela teve a bola do 3-1, mano a mano, perdeu ali na cara do Baumann. E aí a Alemanha empatou no finalzinho do primeiro tempo. Mas a Suíça também é um time forte. A Suíça estava sem o Manzambi, sem o Ebscher, estava um pouco desfalcado. Mas, assim, são duas seleções que vão competir, não chegam como favoritas na Copa, mas acho que qualquer um que encarar Alemanha e Suíça pelo caminho vai ter que suar para ganhar, não tenho dúvida. São seleções que vão entrar para competir legal na Copa do Mundo. Bom, vamos falar de Holanda e Noruega agora, outro jogão, né? A Noruega saiu na frente com o gol do Schreuder e a Holanda virou, né? Mostrou força o time da Holanda, né? O Kes Smith, garoto, ganhando posição como titular, numa espinha dorsal titular, né? Acho que é legal fazer um teste assim, um teste pontual no time de espinha dorsal titular. A Noruega estava sem o Haaland, mas foi um jogo de chances lado a lado, equilibrado. Foi interessante ver como a Noruega consegue competir com uma seleção forte, né? Fora do recorte daquele grupo que ela foi tão bem. Um outro adversário, a Noruega competiu bem mesmo sem o Haaland. E aí a Holanda, na qualidade dos seus jogadores, acabou conseguindo ganhar de virada, uma bola aérea do Van Dijk, depois o gol do Reinders, mas assim, um jogo equilibrado, competitivo, muito bom de se acompanhar. Então, acho que foi um bom sinal da Noruega, acho que também é uma boa vitória para a Holanda, né? A Holanda empatou com a Polônia no grupo, teve dificuldade com a Lituânia, então agora que subiu o nível, está chegando a Copa, eles buscarem uma virada num jogo difícil, eu acho interessante. Falando de Estados Unidos e Bélgica, que surra, né? E é interessante, né? A Bélgica, que ela vai chegar nessa Copa muito menos aclamada, né? A Bélgica chega com a cara da Bélgica de 2002, né? Porque de 2014 para cá ela chegou aclamada nas Copas, né? Como um time cheio de talentos. Chega parecido com 2002, ali um time sem chamar muita atenção, mas tem ótimos jogadores e assim, de repente chega até mais leve e vai até melhor. Eu não duvido. O time foi muito bem, acho que é importante destacar a construção pelas pontas, né? Os gols saindo através do Doku, o Luke Bacchio também quando entrou fez um golaço, foi bem, o Salemakers infiltrando por dentro, os pontas da Bélgica jogaram bem, o time fez gols de fora da área e foi assim uma atuação incrível. Você ganhar do anfitrião da Copa de 5-2, estava 5-1, aí acabou dando um gol no final, numa falha besta, de virada. Então, assim, uma grande atuação da Bélgica. Olho na Bélgica, vamos ver como vai ser o segundo jogo dela agora. Mas a Bélgica, que já tinha tido um grande resultado na eliminatória, né, o ganhar de virada do País de Gales em Cardiff, agora consegue uma grande vitória. Se chegar uma seleção assim, leve, bem fisicamente, fazendo um gol atrás do outro, e não nos esqueçamos que a Bélgica está no grupo G, que é um grupo teoricamente acessível e que tem uma logística muito boa. Então, quem sabe, né? Ela não dá uma surpresa aí nessa Copa. Bom, indo para Marrocos e Equador agora, vamos começar a falar dos adversários do Brasil, né? Dificuldade para fazer um gol de empate no Equador, né? O Equador se defende muito bem. E Marrocos, mas para Marrocos foi um bom teste, né? Pegar uma defesa difícil e tentar penetrar, coisa que também foi uma dificuldade lá na Copa Africana de Nações. Estreia do Mohamed Ouabi, o treinador novo, colocou o falso 9, né? Ao invés de ter um centroavantão fixo, que nem fazia o Regragui, ele colocou o Saibari de falso 9, o time rodava mais. Ele testou o Rimat, que é um cara que está jogando bem no futebol local lá no Rabat. Enfim, valeu pelo teste. Mas Marrocos tem dificuldade com defesa fechada, né? A gente fala isso, ele gosta mais quando o adversário joga. Mas foi um jogão de bola, foi legal de acompanhar. Bom, agora falando da Escócia, né? A Escócia jogou com seu time praticamente titular contra o Japão muito mexido, né? O Japão misto, e o Japão dominou o jogo.
Então eu acho que a Escócia, a gente pode falar claramente que ela vai para a Copa do Mundo para se defender, porque ela não teve vergonha nenhuma de dar a bola para o Japão e se defender o jogo inteiro. Então, assim, o que pode fazer com que ela tire pontos de Brasil e Marrocos, mas pode fazer também com que ela perca pontos para o Haiti, por falta de capacidade ofensiva. Então é isso, é uma Escócia que mostrou pouco repertório e um Japão mexido, né? Dominou o jogo e achou um gol no final, né? Num erro, quando a Escócia tentou subir a marcação, um erro de pressão fez o Japão encontrar o espaço e fazer o gol da vitória, né? É uma ótima notícia para o Japão, né? Que tem um elenco muito bom com jogadores para competir bem na Copa, mas a Escócia é impressionante, né? Um time que vem para cabecear a bola, tirar a bola de cabeça e tentar achar gol numa bola parada, num chute de fora da área. E falando do Haiti, né? O Haiti jogou contra a Tunísia lá no Canadá, fez seu amistoso, né? Um time praticamente completo, né? Do que a gente deve ver com a estreia contra o Brasil. O lateral direito foi diferente, né? O Bellegarde, em relação aos jogos nas eliminatórias, ele jogou como meia. Em alguns jogos ele joga como volante, né? Uma mudança ali no ataque, na ponta esquerda. Mas é basicamente esse o time do Haiti que deve jogar contra o Brasil. Enfrentou a Tunísia estreando um treinador novo, a Tunísia com um time mais mexido, mais misto, né? Com alguns jogadores que costumam jogar, outros ganhando mais oportunidades em testes. E foi um jogo equilibrado. O Haiti conseguiu equilibrar, tomou o gol, mas teve uma bola na trave para empatar o jogo, né? É interessante como o Dux Nason segue como reserva, né? Foi reserva no fim das eliminatórias, segue como reserva do Pirot, Dux Nason, que é o grande artilheiro do Haiti, que joga lá no Irã, né? E até o fato dele jogar no Irã, vamos ver como que ele vai chegar fisicamente para a Copa. Mas é um Haiti que conseguiu competir, contra uma Tunísia mesclada aí, conseguiu competir, conseguiu jogar, criar oportunidade. Claro, a Tunísia também criou as suas chances de gol. Agora, vamos virar a chave aqui para a gente falar dos resultados das outras seleções, né? A gente também teve amistoso entre África do Sul e Panamá, foi 1-1. A Costa do Marfim, sem alguns dos seus principais jogadores, mas com alguns titulares, ganhou de 4-0 da Coreia do Sul, que também estava com um time mais ou menos titular, não 100%. O Canadá saiu perdendo de 2-0 da Islândia e buscou empate. O Paraguai fez um ótimo jogo contra a Grécia, ganhou de 1-0. A Austrália ganhou de Camarões no FIFA Series. Curaçao perdeu de 2-0 da China. O Irã, né, com aquele protesto, com as mochilas ali, em relação às crianças que morreram lá com aquele míssil, antes do jogo os jogadores fizeram esse protesto. O Irã perdeu de 2-1 para a Nigéria, né, que a gente lamenta tanto da Nigéria não estar na Copa com o time forte que tem, mas paciência. O Egito meteu 4-0 sem Salah, hein? 4-0 na Arábia Saudita. A Nova Zelândia perdeu de 2-0 da Finlândia no FIFA Series. Também no FIFA Series, Cabo Verde perdeu de 4-2 do Chile. Na estreia de Mano Menezes como técnico do Peru, Senegal ganhou de 2-0, jogo que o Senegal levou a taça da Copa Africana de Nações para afirmar que se sente o campeão da Copa Africana de Nações, né? Para quem não sabe, foi revertida nos tribunais a decisão para o título ser de Marrocos, mas eles lotaram o Stade de France com 70 mil pessoas e comemoraram aí de novo com a taça, ganhando de 2-0, né? Jogando com o time titular. E a Áustria, para mim, a melhor atuação individual de uma seleção dessa data FIFA, assim, uma goleada impiedosa de 5-1 contra a Gana, assim, jogando muita bola. Olho na Áustria, hein? Olho na Áustria. A Jordânia empatou com a Costa Rica 2-2. A Argélia ganhou de 7-0 da Guatemala, um passeio, e o Uzbequistão ganhou de 3-1 do Gabão no FIFA Series. Certo, gente? Isso, é o que temos para hoje. Esses foram os amistosos. Quero saber o que você achou de mais interessante de todos eles. Convido vocês a curtirem aqui os vídeos no canal nessa data FIFA. Grande abraço e até a próxima.